Amnésia: The Dark Descent é um jogo de terror em primeira pessoa onde o jogador assume o papel de Daniel, um homem que acorda em um castelo misterioso sem memória. O jogo foca em evitar monstros e resolver os quebra-cabeças que tem durante o jogo. Tudo isso enquanto o jogador descobre a história perturbadora do castelo e do próprio Daniel. E basicamente explodiu no YouTube. Vários YouTubers estavam gravando conteúdo sobre esse jogo. Até porque em uma certa época do YouTube, todo mundo fazia vídeo do que o PewDiePie fazia. E olha só, PewDiePie fez um vídeo desse jogo. Ainda assim, Amnésia revitalizou o gênero de terror que estava bem estagnado naquela época. As principais franquias de terror tinham sumido ou então viraram jogos de ação ou outro tipo de gênero. E Amnésia resgatou o que era o terror que ia se tornar no futuro o terror padrão dos jogos. Era diferente de ter jogos de terror famosos e eu acho que Amnésia foi o primeiro jogo de terror que realmente fez um sucesso no YouTube e na internet de forma geral. Lembro que foi a primeira vez que eu senti que era mais divertido ver outras pessoas jogando jogos de terror do que realmente jogar, pelo menos pra mim. SCP Content Breach é um jogo de horror baseado na comunidade online, a SCP Foundation. O jogador deve escapar de uma instalação de pesquisa onde várias entidades paranormais e perigosas, conhecidas como SCPs, foram liberadas. O jogo é conhecido por sua jogabilidade imprevisível e atmosfera tensa. Para quem não sabe, a SCP é um site, uma comunidade de pessoas que escrevem histórias sobre criaturas paranormais, nem sempre é criaturas, mas algo envolvendo o paranormal de forma precisa assim. Eles tentam fazer isso documentado e tornar isso quase uma ciência, como se fosse uma agência real. É basicamente um RP muito bem feito, tem vários monstros e vários SCPs, como eles chamam, e este jogo fez um certo sucesso por usar os SCPs, que são as criaturas tão icônicas dentro desse jogo. Slender é um jogo de horror em primeira pessoa, onde o jogador deve coletar 8 páginas espalhadas por uma floresta bem escura, enquanto evita a entidade sobrenatural conhecida como Slenderman. O jogo é conhecido por sua atmosfera tensa e os jumpscares. Slender era um jogo indie, o que é uma coisa inusitada quando você percebe que ele explodiu e virou o que virou naquela época. Que é um joguinho bem simples por sinal. Comparado à Amnésia, eu acho que é muito, mas muito inferior mesmo. Ainda assim, Slenderman tinha uma coisa que a Amnésia não tinha: os famosos jumpscares. Claro, a Amnésia tem uns jumpscares aqui ou ali, mas Slenderman tratava isso como um assunto principal do seu jogo. Uma coisa que muito mais no futuro nós vamos ver que se tornou marca registrada de alguns jogos. Creio eu que foi nessa época que as pessoas perceberam que era muito mais divertido ver as pessoas tomando susto do que jogar o jogo em si. Witch House é um jogo de terror japonês onde o jogador controla uma garota chamada Viola, que explora uma casa cheia de armadilhas e mistérios. O jogo é conhecido por suas mortes súbitas e sustos inesperados. Witch House é mais um jogo daquela série de jogos criados pelo RPG Maker e que fez um certo sucesso. E como os jogos de RPG Maker de terror fizeram bastante sucesso em 2012, eu resolvi colocar um deles nessa lista. Eu poderia colocar alguns mais famosos como Aoni, Medfather, Oibi, ou até mesmo o Minik, mas acho que não, o Minik não é terror, o Minik é... sei lá o que o Minik é, alguma coisa. Mas de qualquer forma, o Witch House eu acho que é o jogo de terror que é mais bem feito dessa leva. Eles fizeram um joguinho bem interessante. Eu sei que tiveram versões posteriores depois que fizeram a melhoria no jogo, então hoje em dia ele está melhor do que a versão de 2012. Ainda assim, era um jogo bem interessante daquela época, que fazia um certo sucesso como jogo de RPG Maker, uma coisa que hoje em dia praticamente morreu. O último jogo de RPG Maker que eu lembro que fez sucesso foi Omori, mas Omori não é de terror. Enquanto Witch House tem mistérios, perseguições e cenas de assassinato em basicamente todo momento do jogo. Normalmente jogos de terror têm puzzles como seu principal fator dentro do jogo. Ainda assim, o Witch House faz isso brilhantemente. Outlast, um jogo de horror de sobrevivência em primeira pessoa onde o jogador é um jornalista investigativo em um asilo psiquiátrico abandonado. O jogo é conhecido por seu uso intensivo de stealth e pela incapacidade do jogador de se defender diretamente dos inimigos. Muitas pessoas criticavam o Outlast nessa época por causa dessas características e na verdade criticam até hoje porque o jogador apenas foge ou desvia e se esconde, ele realmente não enfrenta seus inimigos, mas a verdade é que essa nunca foi a proposta do Outlast. Outlast sempre se propôs a ser um jogo de terror onde você realmente se sente na pele de alguém que não é um lutador, não é um combatente, não é um policial, é apenas uma pessoa normal que não tem capacidade nenhuma de enfrentar aqueles problemas que está vendo na sua frente. Tudo que ela pode fazer é fugir e tentar sobreviver. Ainda assim, Outlast é um ótimo jogo de terror e é bem popular na internet, e talvez não tanto quanto Slenderman, mas mais popular do que Amnésia. Five Nights at Freddy's
O jogador assume o papel de um segurança noturno em uma pizzaria assombrada por animatronics assassinos. A mecânica do jogo envolve monitorar câmeras de segurança e gerenciar bem seus recursos limitados para sobreviver às primeiras 5 noites. Tem mais noites, mas elas são opcionais, para zerar o jogo apenas as 5 primeiras. Não tem muito o que eu falar sobre FNAF, ele é bem popular, todo mundo conhece, e basicamente viu que o que as pessoas mais gostavam de ver no Slenderman eram os jumpscares, e basicamente instaurou isso no jogo como a trama central, e o ponto principal do jogo. E explodiu no YouTube porque é muito divertido ver as pessoas levando jumpscares. Depois disso, FNAF também foi enrolando uma história e uma lore bem profunda dentro do jogo, o que fez com que ele ficasse bem mais popular com o passar dos anos, sendo acho que mais popular do que os últimos citados até o momento. Inside é um jogo de plataforma e aventura com atmosfera sombria e bem minimalista. O jogador controla um garoto que explora um mundo distópico e resolve quebra-cabeças enquanto evita perigos mortais. E é da mesma desenvolvedora que fez Limbo, que é um ótimo jogo também, ficou bem conhecido no celular. A história desse jogo não é explicada de forma explícita para o jogador. Na verdade, abre muita margem para a interpretação. Isso é uma das coisas que eu mais gosto nele. Band Ink Machine. O jogador explora um estúdio de animação abandonado, onde os personagens de desenhos animados ganharam vida de forma bem perturbadora. O jogo mistura elementos de horror e quebra-cabeças com um estilo artístico único, inspirado em desenhos animados da década de 30. E isso se encaixou perfeitamente com o tema do jogo. Eu acho realmente o estilo artístico de Band bem bonito e eu acho que é algo bem impressionante para aquela época, porque estava tendo muitos jogos cartunescos, mas nenhum deles se atreveu a fazer uma estética tão profunda como o Bandic Machine fez. E esse jogo aqui adotou um sistema de capítulos, onde cada ano basicamente saiu um capítulo para Band em que contava um pouco da história e continuava o gameplay do jogo, algo que em jogos de terror atuais são bem comuns, principalmente nos mascote horror. Little Nightmares é um jogo de plataforma e quebra-cabeça com atmosfera sombria e personagens bem assustadores. O jogador controla uma pequena garota chamada Six que deve escapar de um navio cheio de monstros grotescos. Assim como Inside, Little Nightmares também tem uma narrativa bem intrusiva. O jogo não conta muito bem a história, deixa bastante para sua interpretação. Ainda assim, traz uma ambientação tão boa quanto a do Inside. Em vários momentos desse jogo, ele demonstra como a narrativa dele pode ser bem persuasiva e como esse mundo é bem cruel. Como por exemplo a cena da cozinha, que é bem perturbadora. Darkwood é um jogo de horror de sobrevivência com a perspectiva top-down. O jogador deve explorar uma floresta sombria, coletar recursos e construir abrigos para se proteger de criaturas noturnas. Como é uma característica de jogos de terror, Darkwood também projeta sua história de uma maneira bem intrínseca e bem interpretativa. Mas para mim, o que diferencia Darkwood dos jogos que eu citei até agora é a sua dificuldade. O jogo não quer só ser assustador dentro da narrativa dele, ele também quer ser assustador na gameplay. Nesse jogo você realmente tem medo de morrer, já que nesse jogo quando você morre você perde muita coisa. É claro que tem os saves e tudo mais. Ainda assim, Darkwood é um jogo extremamente difícil. Quando você toma algumas escolhas durante esse jogo, ela pode acabar basicamente mudando toda a trajetória da sua gameplay. Hello Neighbor. Um jogo de stealth e de horror onde o jogador tenta descobrir os segredos escondidos na casa do seu vizinho bem sinistro. O jogo é conhecido por sua inteligência artificial avançada que se adapta às ações do jogador durante a gameplay. Hello Neighbor eu acompanhei bem de perto, assim como o FNAF, e eu lembro que teve muitas mudanças durante o conjunto do jogo. Eu lembro que no começo dele era apenas um jogo simples de invasão domiciliar, eu acho que eu posso dizer assim. De qualquer forma, ele foi avançando com o passar do tempo. E se você pegar a versão alpha do jogo, comparar com a versão demo e comparar com a versão base do jogo em si, você pode ver que é muito diferente entre si. Não é só a gameplay, é basicamente a história também. Foi se moldando durante as atualizações do jogo. Puppet Combo. Calma, já sei que alguém vai falar que Puppet Combo não é um jogo e sim uma desenvolvedora. E isso tá certo mesmo, é uma desenvolvedora indie de jogos. Mas eu resolvi colocar a Puppet Combo aqui e não um jogo só dela, porque basicamente os jogos delas têm o mesmo estilo e ela foi conhecida por isso. E não tem só um jogo dela que fez sucesso no YouTube, basicamente todos eles fizeram um grande sucesso na internet. A característica principal da Puppet Combo é fazer jogos de terror com os gráficos do PS1. Ela tem alguns jogos populares, como No Massacre e Power Drill. Eu vou falar um pouquinho deles aqui, já que todos têm a mesma estética, são bem parecidos e além disso, eles também são bem simples. Eles normalmente não têm nenhuma hora de duração de gameplay.
Os jogos de terror estavam cada vez ficando com gráficos melhores. O que a Puppet Combo fez foi dar um desvio nesse caminho, e basicamente seguir na contramão. Ela trouxe a estética toda do PS1. Esses gráficos deixam o jogo fácil de se produzir e também adicionam essa atmosfera sinistra dentro do jogo. A história dos seus jogos são bem simples, ainda assim conseguiu gerar teorias para dentro dele que vários canais de YouTube começaram a fazer, basicamente explorando esse universo compartilhado da Puppet Combo. Backrooms. Backroom não é por si só um jogo e sim uma coisa, um ARG, eu acho que eu poderia dizer que é um ARG, é uma coisa que surgiu na internet sobre uma história de terror, quase uma creepypasta, mas eu acho que tá mais para além da urbana. Eu acho que vocês sabem o que é um Backroom. De qualquer forma, Backroom surgiu na internet e explodiu. E é claro que faria um jogo sobre isso, né? Afinal de contas é um assunto em alta e é um assunto envolvendo terror. Eu não esperava menos do que criarem um jogo de terror sobre isso. E é claro que surgiu. Surgiu vários, na verdade. Alguns relacionados à piscina, alguns relacionados a outras coisas. E os outros jogos exploram o mundo padrão mesmo. São jogos monótonos, mas que explodiram na internet por algum motivo. Phasmophobia é um jogo de terror cooperativo onde os jogadores assumem o papel de investigadores paranormais e que exploram locais assombrados para coletar evidências de atividades sobrenaturais e a atmosfera assustadora. Como vocês podem ver, esse jogo aqui já se difere bastante dos jogos que eu falei até agora. Isso é principal porque esse jogo aqui aplica uma mecânica de gameplay em multiplayer. Basicamente é um jogo cooperativo. E não é muito comum ter jogos de terror multiplayer. Bem, não bons pelo menos. A Phasmophobia não tem bem uma história elaborada. Normalmente alguma pessoa tem algum problema envolvendo o paranormal e ela te chama. Você vai lá e resolve. E para isso você está cheio de equipamentos que conseguem lidar com o paranormal. É um jogo bem divertido. Ainda assim, é bem assustador. Pop Playtime. Um dos mascote horrors que mais explodiu nos últimos tempos, basicamente elevou a popularidade dos jogos mascote horror. Pop Playtime traz consigo todos os clichês de jogos... Pop Playtime traz com ela todos os clichês de jogos mascote horror, mas ela faz isso de uma forma bem feita, que é o mais importante. Ela traz o contexto de fábrica de brinquedos para você se imergir na história do jogo, e lá você percebe que os brinquedos vão ganhar vida e matar você. Afinal de contas, isso ainda é um jogo de terror. E nessa gameplay você vai encontrar diversos monstros bem feitos e bastante mecânicas de puzzles dentro do jogo.